Olá, pessoal. Aqui é Marta Mitico, eu sou sócia fundadora da BR Visa e hoje temos a alegria de contar aqui em nosso webinar, que poderá ser assistido ou ouvido em formato de podcast, com a presença da doutora Vitória Navas. Doutora Vitória Navas é advogada formada aqui pelo Largo de São Francisco e iniciou sua carreira num grande escritório de advocacia full service e depois migrou para uma carreira internacional. Então, eu queria pedir à Vitória que nos contasse aqui dessa sua trajetória, como ela acabou se tornando uma residente em Londres e como ela acabou se tornando essa referência em direito imigratório internacional. Olá a todos, que prazer estar aqui com você, Marta, que prazer estar aqui com os seus ouvintes, com seus telespectadores. Eu realmente comecei a minha carreira em São Paulo, trabalhei como advogada no mercado de advogados em São Paulo, até que apareceu uma oportunidade para eu poder morar em Nova York. Dessa oportunidade em Nova York, acabei indo para Londres e, chegando em Londres, percebi que havia uma falta de advogados que falassem português e espanhol, que atendessem pessoas e até empresas, logicamente, que quisessem ou que precisassem da parte de direito imigratório. Na época existiam pessoas que trabalhavam com imigração, mas não eram advogados, ou pessoas que eram advogados e trabalhavam com imigração, mas eram todos ingleses. Então, não falavam a língua do imigrante. E eu percebi que isso era um nicho. E comecei a me qualifiquei como advogada lá no Reino Unido, e comecei a trabalhar com a nossa comunidade brasileira, com a comunidade latino-americana, e depois foi crescendo. E hoje, 20 anos depois, acabo que, eu não sei se é referência, mas sendo uma advogada muito antiga lá na Inglaterra, e tendo já trabalhado com muita gente, muitos brasileiros que já estão lá, ou que passaram pelo Reino Unido, passaram pelo nosso escritório, pelas nossas mãos, na questão de vistos e outros assuntos também. E agora eu queria saber de você também, Marta, porque você também é da área de imigração, somos ambas numa área que eu acho que é apaixonante, e queria saber como é que você também foi parar nessa área. Você veio também de um escritório grande como eu, então me conta um pouquinho da sua trajetória. Então, Vitória, há alguns anos atrás eu me transferi para Brasília. E à época, os sócios desse grande escritório de advocacia sempre procuraram impulsionar aí os advogados para que abrissem novas áreas, que desenvolvessem negócios em novos segmentos. E aí eu fui motivada a entrar nessa área de imigração, porque eu estava em Brasília, lá era a coordenação geral de imigração, os vistos eram concedidos em Brasília, e era uma forma de nós termos, então, contato com os CEOs, com os diretores de empresa que estavam vindo para o Brasil. Confesso a você que naquela oportunidade é uma área realmente muito de segunda categoria, era uma área assim, tipo lacrar bicicleta, porque era um trabalho eminentemente burocrático e era uma área assim que não via lá muitas expectativas. Mas, para minha sorte, o processo de privatização no Brasil logo foi introduzido, tivemos assim, um volume muito grande de estrangeiros que vieram para o Brasil em função do processo de privatização, em função do incremento do investimento estrangeiro no Brasil, e se tornou premente que o profissional da área falasse idiomas, que conhecesse o direito como um todo, de forma sistêmica, o que seria representar, ter uma função concomitante, o que seria representar várias empresas ao mesmo tempo, transferências de empregadores, coisas realmente um pouco mais complexas do que um trabalho burocrático propriamente dito. Então, com isso, eu acabei me apaixonando pela área. O slogan da nossa empresa é até apaixonados por mobilidade, porque acho que todos nós que atuamos no setor somos movidos por essa paixão, e com isso eu acabei constituindo a BR Visa. Né? E por que a BR Visa e não o escritório de advocacia? Para poder ser um elo de ligação e suporte aos escritórios de advocacia. Então, hoje, muitos dos nossos clientes são escritórios de advocacia, que conhecem, sabem que nós conhecemos a necessidade deles, sabem que nós sabemos qual é a demanda do escritório de advocacia e estamos em posição de bem atender os clientes dele. Agora, Vitória, eu não posso perder a oportunidade da sua estada aqui no Brasil para nos contar como é que é essa história de Brexit.
Eu sei que você já está assim, até exaurida de tanto fazer palestras sobre o Brexit, mas eu gostaria que você nos abordasse o tema sobre o ponto de vista de impacto para aqueles brasileiros que têm a cidadania europeia, que têm passaporte português, italiano, espanhol, e por conta disso sempre tiveram a esperança ou acreditam que pode morar na Inglaterra. Qual foi o impacto para esses brasileiros? Qual está sendo o cenário hoje, né, após esse Brexit tão anunciado que já está aí em plena efetividade? Bom, o Brexit começou, na verdade, há 5 anos atrás. Foi em 23 de junho de 2016 que nós tivemos a contagem dos votos do referendo. E eu, como uma residente do Reino Unido, já uma cidadã britânica, votei contra, porque não queria sair da comunidade europeia, mas infelizmente tivemos um referendo que aprovou a saída. Então, nós tivemos 5 anos de planejamento para as pessoas se organizarem. Porém, nós tivemos uma pandemia também. E nisso tudo acabou sendo que meio que uma montanha-russa, uma coisa que se acelerou. Por quê? Muitos brasileiros se planejaram para tirar a cidadania deles ano passado, irem para o Reino Unido e pegarem a data máxima que a gente teve, que é uma data de corte, que era 31 de dezembro de 2020. Essa era a data máxima para entrar no Reino Unido e fixar uma residência. O que significa dizer? Eu tenho um passaporte europeu, tirei quando fosse e entrei no Reino Unido, fixei minha residência para poder fazer o meu registro e poder continuar vivendo depois da saída da comunidade europeia. Porém, o Covid apareceu, a pandemia apareceu e muita gente se atrapalhou com isso e os planos para fazer cidadania no passado se enrolaram, não saíram, foram postergados e as pessoas perderam esse prazo. Então, quem não entrou até 31 de dezembro de 2020 e não fez o seu pedido depois de registro, que chama-se Settlement Scheme, até o meio deste ano, 2021, ficou de fora. Então, não importa se você fez cidadania esse ano, se você é um português nato ou um italiano nato, se você não estava ou não fez essa residência fixa no Reino Unido até o ano passado, você não consegue mais ir morar lá. E não conseguir morar lá não é que você não tem direito, você pode conseguir via um visto, mas não consegue do jeito que era antes, que bastava entrar e fazer um registro e você vivia lá de uma forma natural, como qualquer cidadão britânico também. Então, infelizmente, muita gente ficou de fora, Marta, porque o Covid realmente atrapalhou. E muita gente ainda não tem noção de como é que é a situação, apesar de 5 anos terem se passado. Porque às vezes a gente recebe ligações de pessoas dizendo o seguinte: eu gostaria de morar no Reino Unido, eu ainda posso? Não. Você tem um empregador, você vai estudar, porque você precisa de um visto, tanto quanto um brasileiro precisa de um visto para morar no Reino Unido. E aproveitando para falar sobre ir morar lá, eu quero fazer a pergunta ao contrário. Como é que está agora para os britânicos entrar aqui no Brasil? Mudou alguma coisa? Como é que está a situação de britânicos entrando aqui no Brasil? Felizmente mudou. E no ano passado, nós tínhamos a portaria 648, que condicionou o ingresso de pessoas que, não só britânicos, mas quem tivesse passado pelo Reino Unido, a ingressar no Brasil somente após a realização de uma quarentena. Quer dizer, ele entra, mas teria que ficar em quarentena. Graças a Deus, no dia 5 de outubro, nós tivemos a edição da portaria 658, acabando com essa restrição, e cidadãos britânicos ou não que tenham passado pelo Reino Unido podem ingressar no Brasil, bastando que apresentem um teste negativo para o Covid 48 horas antes do seu embarque. E aí, Vitória, eu também gostaria de te pedir que você nos contasse, porque é um assunto de muita demanda, os nossos espectadores sempre nos perguntam como é que nós podemos investir na Inglaterra. É possível morar nos Estados Unidos, morar na Inglaterra, como existe nos Estados Unidos o visto de investidor? Qual é o montante? Existe alguma outra alternativa para aquela pessoa que não quer estudar, que não tem um emprego, ela quer simplesmente passar um tempo na Inglaterra? É possível ser um investidor estratégico, ser um investidor de fundos para poder morar na Inglaterra?
É possível sim, existem algumas categorias, uma delas é um visto de investidor, que é a pessoa que tem que ter alguns milhões, porque não é um valor baixo, é um valor alto, são 2 milhões de libras. Esse valor fica investido num portfólio que o governo britânico define, então não é também um investimento de acordo com o que você gostaria, é sim um investimento de acordo com o portfólio que o governo disponibiliza e diz você pode investir nisso. E, logicamente, o conselho é sempre você ter uma pessoa que seja o que a gente chama de financial advisor, que é um aconselhador financeiro para poder especificar o que você pode fazer. Esse é uma categoria de visto, são normalmente pessoas que gostariam de tirar um ano sabático ou mais de um ano sabático e botam o dinheiro lá, deixam o dinheiro aplicado e vão viver no Reino Unido. Não tem nenhum tipo de obrigação de trabalhar, mas pode se quiser, não tem nenhuma obrigação de fazer nada. E há pessoas que queiram abrir negócios, sejam eles que a gente chama de startup, empresas inovadoras, empresas que sejam representantes de empresas aqui no Brasil. Então, o que eu aconselho normalmente, Marta, é o seguinte: vamos conversar. Vamos ver qual é a intenção daquela família, em termos de prazo, se é para ficar um ano, dois, cinco, o resto da vida, qual é a estrutura em termos de negócios daquela família, o que, que eles querem fazer. A gente só quer ficar sabático 2 anos, é uma coisa. Não, nós queremos levar o negócio da família inteira para lá e talvez não voltarmos nunca mais. É outra característica. O ideal é conversarmos para ver qual é a melhor situação para aquele cliente, para aquela família como um todo, e aí averiguar quais são as opções que poderiam ser viáveis para eles. E eu creio que uma diferença que, infelizmente, nós não temos é não há a possibilidade de investir em imóveis. Então, a Inglaterra, você pode comprar um imóvel, mas ele não vai servir como investimento para termos de visto. Ele vai servir como investimento para você viver ou para alugar, porque os imóveis no Reino Unido sobem de preços loucamente, mas não serve para visto. E eu gostaria de saber como é que funciona no Brasil, porque eu sei que no Brasil teve uma mudança, né, de toda a legislação de imigração, então eu gostaria de saber como é que funciona para os investidores fazerem esse tipo de investimento, esse tipo de visto no Brasil agora. Você poderia me contar? Claro, Vitória. A legislação brasileira sempre previu a possibilidade de investidores estrangeiros obterem autorização de residência. Se o investidor for pessoa jurídica, ele pode indicar pessoas para a função de comando e essas terão autorização de residência no país. Mas se o investidor for pessoa física, ele pode investir com R$ 500 mil e ter autorização de residência, e ele pode também investir com apenas R$ 150 mil, desde que seja uma área de inovação e geração de empregos. Mas aqui no Brasil nós temos aqui o nosso modesto Golden Visa também, tá? Então passou-se a ter recentemente uma alteração na legislação que permite ao investidor imobiliário ter a autorização de residência. Se um estrangeiro adquire um imóvel equivalente a pelo menos R$ 1 milhão, ele poderá ter autorização de residência no Brasil. Se este imóvel for no norte ou nordeste, o valor poderá ser inferior, basta que seja acima de R$ 700 mil. Os investimentos imobiliários no Brasil são altamente rentáveis, existem vários projetos e há uma boa rentabilidade, então, além de ser um bom negócio, ele também faculta a possibilidade de se ter uma autorização de residência. E, a exemplo de outras legislações, também existe aquele visto para os aposentados, que têm uma renda fixa, uma pensão igual ou superior a US$ 2.000, que também podem ter autorização de residência no Brasil. E aí, Vitória, chegando já ao final deste nosso webinar, e que é uma alegria contar com a sua presença, eu queria te pedir o seguinte: que conselho você daria para um brasileiro que queira morar na Inglaterra, que queira passar um período na Inglaterra? Eu acho que o maior conselho, ou a minha experiência me levou a entender que o maior conselho que eu teria é para usar um profissional qualificado naquele país que você deseja morar. Então, se você quer morar na Rússia, não me contrate. Eu não entendo de Rússia. Você tem que contratar um profissional daquele país, porque existe toda uma questão tributária, de vistos, de mudança de família, escola de crianças, etc. Você não contratar alguém e usar o seu amigo, no final das contas, é o que eu brinco, o seu amigo é meu pior inimigo. Por quê? No caso do amigo, não é igual ao seu.
As nuances, os detalhes que existem na vida de cada pessoa, na organização de cada família, faz com que uma diferencinha aqui possa mudar todo um contexto. E se um visto for recusado, aquela mancha que fica daquele visto recusado, no sistema imigratório é para sempre. Pelo menos no Reino Unido é para sempre. E é muito difícil a gente fazer um contorno desse problema. Dependendo do que foi falado, se foi uma coisa que foi muito séria, a gente não consegue reverter. Então, antes de fazer um erro desse tamanho, é melhor contratar um advogado que ele faça um planejamento para você deste visto, qual seria a melhor opção para a sua família, e faça o visto para que você vá viver lá. Seria muito difícil para mim pegar um caso que já está com uma recusa e, dependendo do assunto, não conseguir transformá-lo num sucesso, porque isso me deixaria extremamente chateada. E eu vejo casos desses a cada dia, porque são os amigos tentando ajudar e eu entendo, mas são casos seríssimos que não deveriam ser feitos de uma forma amadora, mas sim de uma forma profissional. E eu imagino que você também deva ter o seu aconselhamento para quem queira fazer esse tipo de mobilidade internacional, de mudança também para aqui para o Brasil. O que seria o seu conselho, Marta? Que a pessoa se planeje, se organize, que procure ver todos os impactos dessa mudança, que verifique quais os procedimentos antes de adotar o procedimento, porque é muito mais difícil, como você mesmo mencionou aqui, é a mesma coisa, consertar uma situação errada, não aproveitar um modelo que a pessoa achou que estava adotando, do que se organizar previamente e adotar o procedimento correto para cada uma das modalidades que a pessoa queira se enquadrar para vir morar no Brasil. Então, é muito comum a pessoa dizer: não, eu tenho uma conta bancária de tanto, mas o dinheiro não tem RDE, o dinheiro foi algum ajuste que foi feito aqui no Brasil, comprou imóvel porque ele trocou com outro imóvel, não tem comprovantes, e aí você fica sem sustentação para aproveitar esses movimentos e todo o procedimento. Ou a pessoa já é residente fiscal no Brasil, nunca declarou imposto de renda, se enquadrou como residente e aí está pedindo alguma coisa, então está com a situação achando que dá para dar um jeito e não. Cada vez mais os sistemas estão normatizados, sincronizados, digitais, todos os sistemas se conversam e se falam, então é muito importante que se planeje, que seja feito um planejamento estratégico, que se paute de uma assessoria especializada, porque consertar sai muito mais caro e tem mais riscos do que ter uma orientação correta e prévia. Com isso, Vitória, eu te agradeço imensamente por essa visita hoje aqui na BR Visa. Uma alegria muito grande ter você diretamente de Londres nos visitando e sendo nossa grande apoiadora, né, amiga e nosso suporte no Reino Unido. E que este seja o primeiro webinar e podcast, muitos outros, e que a gente possa fazer uma série Brasil-Londres aí com a sua presença. Muito obrigada por estar aqui conosco, um feliz retorno, uma boa viagem e até a próxima. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, BR Visa, por ser um parceiro maravilhoso. Muito obrigada aos telespectadores por ter nos assistido. Eu espero voltar, sim. Espero trazer mais informações para vocês. E obrigada a você, Marta, pelas informações que você deu, porque eu também aprendi muito hoje aqui. Lógico, a gente sempre aprende com profissionais maravilhosos como você. Agradeço de coração esse convite e espero estar aqui nas próximas viagens. Obrigada, Vitória. Até mais, pessoal. Até a próxima.